Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos felizes por isso, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nesta tarde estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor para os irmãos, que está em João, capítulo 21, verso 3, que nos diz: Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Meus amados irmãos, antes de trazer uma reflexão, eu quero fazer oração para que o Senhor Deus, o dono da palavra, o autor da palavra, ele venha nos iluminar. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, Jesus, por esta tarde maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue iluminando, Senhor, que nós possamos prosseguir em conhecer, Jesus, o Senhor mais de perto. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui, meus queridos irmãos, nós vemos um fato muito triste, que antes do seu ministério, os discípulos ser chamados para o ministério, Pedro, Tiago, André, Mateus e outros, eles têm algumas profissões. Por exemplo, Tiago, André, Pedro, eles eram pescadores. João, ele também poderia ser um pescador, porque em Marcos capítulo 1, meus queridos irmãos, em Marcos 1 e 19, nos diz: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. Nós vemos aqui que João também, ele poderia ser um pescador de peixes, glória a Deus. Mas, amados irmãos, é interessante que esses homens, eles aqui, quando eles foram chamados por Deus, em Lucas 5, verso 10, quando o próprio Jesus os chamou e disse: Vem agora, aqui não temas, vocês agora serão pescadores, não mais de peixes, mas agora serão pescadores do reino de Deus, que é pescador de homens. Eles ali receberam o chamado de Deus, eles tiveram encontro com Jesus, e quando aqueles homens tiveram encontro com Jesus, Jesus os chamou para renunciar à sua vida de pescador, para agora ser um pescador de homens. Porque, meus irmãos, aquele que é necessário, que aquele que segue a Jesus, ele precisa renunciar a algo, ele precisa deixar algo para trás, para prosseguir, levar a cruz com Jesus. Mas aqueles discípulos, meus irmãos, agora, em João 21, verso 3, nos mostra que eles agora estão deixando a cruz, nos mostra que eles agora, meus queridos irmãos, estão deixando o chamado de Deus, o projeto de Deus. Glória a Deus para sempre. E aqueles homens estão abandonando, estão dizendo: olha, vamos pescar. Pedro mesmo disse: eu vou pescar. E os outros discípulos disseram: olha, espera aí, Pedro, você não vai só não, eu vou com você, Pedro. E a primeira coisa, meus irmãos, que aquele que abandona a sua cruz, que deixa de fazer a sua carreira, aquela corrida que nós estamos prosseguindo, ele nunca vai ter um sucesso. Jesus mesmo disse, lá em Lucas capítulo 9, verso 57 e 61, que aquele que segue a Jesus não pode olhar para trás. Ele disse: olha, aquele que está com a sua mão no arado não pode olhar para trás. Ele não pode ficar com dois pensamentos, porque senão quem já trabalhou, meus irmãos, quem já viu um trabalhador trabalhar com o arado, ele sabe que não pode tirar os seus olhos na frente, porque ele pode, meus irmãos, errar. Mas ali, meus queridos irmãos, os discípulos agora estão deixando o arado. Os discípulos agora, meus irmãos, estão deixando de fazer o seu trabalho, de ser um trabalhador de Deus, agora de ser um trabalhador, meus irmãos, do reino de Deus. Eles estão desistindo. E quando Jesus, meus irmãos, com sua onisciência, vê que Jesus vai lá, porque Jesus gosta de ter um encontro com o homem. E aquele discípulo, meus irmãos, quando olhou para trás, quando eles foram pescar, diz a Bíblia que aí vem a vergonha. Diz que eles não pegaram nada, porque eles agora, meus irmãos, quem deixa Jesus, aquele que está deixando fora os projetos de Deus, não vai ser feliz.
Como eu posso ser feliz se eu deixar o projeto que Deus assinou para a minha vida? Como eu posso fazer, como eu posso encontrar minha felicidade, meus queridos irmãos, se eu estou rejeitando o projeto de Deus? Ninguém pode ser feliz, o cristão, o jovem, o adulto, o velho, nunca vai ser feliz jogando fora, jogando no lixo o projeto de Deus. E aqueles homens fizeram isso, meus queridos irmãos, olharam para trás. E aí, infelizmente, meus queridos irmãos, aquele que olha para trás, nós vemos algum exemplo na Bíblia, que a mulher de Ló olhou para trás. Quando o seu coração estava posto na cidade de Sodoma e Gomorra, e quando ele olhou para trás, diz a Bíblia que se transformou numa estátua de sal. Glória a Deus. É interessante, meus queridos irmãos, que se o crente olhar para trás, olhar o prazer do mundo, se jogar fora a sua chamada, ele pode virar uma estátua de sal, meus queridos irmãos. Aleluia. Mas nesta tarde o Espírito do Senhor quer que nós olhe para a frente. Aleluia. Nós vemos também, meus queridos irmãos, servo de Eliseu. Quando Naamã foi curado, foi dar dinheiro para Eliseu. Eliseu disse: eu não quero seu dinheiro, pode ir em paz. Porque foi Deus que fez isso. E quando ele vai levando o dinheiro, vai embora com todo o seu dinheiro, o seu tesouro, aquele servo de Eliseu olhou para trás, olhou para o dinheiro, olhou o materialismo. E quando ele foi atrás, quando voltou, Eliseu disse: ô meu filho, por que tu fez isso? Teu coração está posto no dinheiro, agora tu está com a praga de Naamã, está sobre ti, meu filho. Glória a Deus. Meus irmãos, se nós olharmos para trás, pode ter certeza que a praga do mundo vai entrar na nossa casa espiritual e vai destruir, a lepra do pecado vai destruir a nossa casa. Mas eu creio que nesta tarde Deus está trabalhando, está dando força a nossas mãos para nós conseguirmos olhar para frente, para nós conseguir o arado segurar firme. Glória a Deus para sempre. Na Epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, meus irmãos, a carta anônima, no capítulo 12, verso 2, nos diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus para sempre. Mas, meus queridos irmãos, é interessante que os discípulos olhou para trás. E aqui está a primeira lição para nós: nunca olhar para trás. E a vergonha, meus irmãos, daqueles discípulos, quando Jesus chegou, eles não conheceram o que era Jesus, mas quando Jesus chegou e disse: o que pegaram? Ele disse: nós não pegamos nada. O exemplo daquele que larga a cruz, que larga o projeto de Deus, pode ver que sua vida nunca vai ter prosperidade. Eu não estou falando, meus irmãos, do materialismo. Isso não importa. Eu estou falando, meus queridos irmãos, a vida espiritual. Pode ver que ele vai esfriar, ele vai perder força. Mas eu creio que Deus, nesta tarde, o seu poder, a sua virtude vai descer sobre nossas vidas, para que nós possamos segurar a cruz, aleluia. E eu creio que nós não vamos largar esta cruz, este arado. Eles disse: nós não pegamos nada. Eles ficaram vazios. E meus irmãos, quem vai ser feliz, meus queridos irmãos, vazio de Deus? É impossível nós sorrir sem Deus estar presente na nossa vida. Davi, quando ele sentiu a falta de Deus, ele disse: Senhor, me torna a sentir a alegria da salvação. Meus queridos irmãos, é impossível o jovem ser feliz se ele sentir a alegria da salvação. Mas eu creio que nesta tarde Deus, ele vai tocar na nossa alma, ele vai tocar com a brasa viva, meus queridos irmãos, para animar. Ele vai acender a brasa, glória a Deus, aleluia. E ele vai animar a nossa vida. Ele vai dar de novo vigor. Se nós se humilhar como Davi humilhou, com certeza Deus vai, meus irmãos, tocar as nossas almas, glória a Deus. E é interessante, meus irmãos, quando Jacó teve um encontro com aquele anjo,
aquele tocou Jacó na sua perna e ficou a marca, ele ficou manco, mas ele mudou o seu caráter, ele mudou sua atitude, ele virou agora um Israel, porque onde Deus toca, onde Deus trisca, meus irmãos, a mudança. Eu creio que Deus vai tocar o nosso caráter. Aleluia. E Deus ali, meus irmãos, vai tocar no caráter daqueles discípulos. E meus irmãos, e quando Jesus se aproximou, disse: que vocês pegaram? Não pegamos nada. E eles agora dizem, aí Jesus diz: lança a rede, lançai as vossas redes agora. E quando eles lançaram, foram grandes peixes. 153 peixes para a glória de Deus. Homens que passaram a noite, meus irmãos, pescando, não pegaram nada. Jesus com a palavra só muda a situação. Eu quero dizer para os irmãos, se nós atentarmos a ouvir a voz de Deus, uma palavra, só vai bastar uma palavra que Jesus vai trabalhar, Jesus vai mudar algo, Jesus vai dar mais força, Jesus vai renovar nossas vidas. E aqueles homens, quando foi tocado, quando aqueles homens ouviram, que viu que era Jesus, quando João, o discípulo que amava Jesus, que Jesus amava ele, quando ele percebeu, olha Pedro, é Jesus que está aqui, Pedro. Jesus está tendo um encontro conosco, Pedro, aleluia. Jesus não desistiu de nós, Pedro. E Pedro, meus irmãos, quando viu que era Jesus, diz a Bíblia, que ele pulou nas águas porque estava nu. Ficou com vergonha. Glória a Deus. Meus irmãos, se nós tivermos nus diante de Deus, como nus, se nós tivermos, meus irmãos, se nós estivermos deixando o projeto de Deus, se entregar, meus irmãos, ao abismo, se nós entregarmos, meus irmãos, ao pecado, estamos nus diante de Deus. Mas hoje aqui eu creio que Deus vai nos revestir de novo com a sua vestimenta da salvação. Glória a Deus. E Jesus não desistiu, porque Jesus ali queria escrever uma nova história na vida daqueles discípulos. E quando ele sai, e quando ele chega lá, quando ele olha para o chão, está pão e brasa, esperando por ele. Jesus convida eles para um jantar. Vem aqui jantar. E quando ele se aproxima, Jesus começa a falar com Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro mesmo disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? E ele disse: Senhor, eu te amo. E na terceira vez, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro, meus irmãos, quando ouviu aquilo, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, é interessante que quando Pedro negou a Jesus lá atrás, quando Jesus ia sendo castigado para a crucificação, é interessante que quando ele negou 3 vezes, Pedro começou a chorar amargamente. Quem sabe ali, ainda Pedro estava triste, estava desanimado pelo que fez. Mas, meus queridos irmãos, é interessante que Pedro ali se arrependeu. Jesus queria ali apagar aquela história de Pedro. Jesus amassou aquela história de Pedro, jogou fora. Jesus está dizendo agora: Pedro, eu vou fazer uma nova história, Pedro, com você. Eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti dos outros discípulos. Eu estou aqui, Pedro, para escrever uma nova história. E como seria aquela nova história? Era cruz. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos. O sangue de Jesus já estava lavando aquele povo. Glória a Deus. E aqueles homens reconheceram: Jesus não desistiu de nós. Jesus não nos abandonou. Eu quero dizer para os irmãos que Cristo nunca vai nos abandonar. Mesmo nós sendo infiel para com Ele, Jesus é fiel para conosco. Ele não vai abandonar. Ele não vai deixar de nós por lado, porque Ele tem uma história. Ele tem um projeto. Ele tem um projeto na nossa vida. E nesta tarde eu creio que Ele está dando ânimo, está dando força aos nossos corações, para que nós possamos prosseguir em conhecer Ele mais, em conhecer os projetos, em conhecer o que Deus vai fazer na nossa vida futuramente, porque Deus é bom para conosco. Em Atos capítulo 17, verso 30 e 31,
nos mostra que Deus não levou o tempo da ignorância, que Ele agora está escrevendo outra história, que Ele agora está escrevendo outro projeto. Há um projeto de Deus na nossa vida. Quem sabe os discípulos não percebeu, mas já está trabalhando nos caráter dele. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus vai trabalhar no nosso caráter. Ele vai aperfeiçoar o nosso caráter. Ele vai trabalhar o mistério com o nosso caráter. Ele está trabalhando na nossa vida. Quem sabe o diabo pensou que ia destruir a vida daqueles discípulos, ia destruir o projeto de Deus, mas Jesus é bom e Jesus deu uma nova chance aos discípulos. Glória a Deus para sempre. E Jesus não guardou mágoa, porque Ele é amor. Jesus perdoou os discípulos e disse agora: eu vou dar uma nova chance a vocês. Vocês agora vai ser uma bênção. Glória a Deus. E a história dos discípulos mudou, meus irmãos. E foi escrita uma nova história pelo dedo de Deus. Eu quero dizer pelos irmãos que Jesus vai escrever uma história nova para nós. Mesmo dentro da crise, Jesus tem uma nova história. Jesus tem um encontro a marcar conosco. Jesus quis marcar um encontro com aqueles discípulos. E Jesus vai marcar um encontro conosco. Glória a Deus. E Jesus marca encontro em casa, meus irmãos, nas nossas casas. Claro que marca, nós vemos os discípulos de Emaú estavam voltando tristes, mas quando Jesus tem encontro com aqueles discípulos, meus irmãos, diz a Bíblia que Jesus, ao repartir do pão na casa deles, Jesus sumiu, mas reconheceram e disseram: nossos corações ardiam, porque Ele era Jesus que estava na nossa casa, Jesus estava debaixo do nosso teto. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus vai marcar um encontro conosco. O nosso coração vai arder de novo, porque vai ter um grande avivamento do Senhor. Porque diante das crises nós possamos ver que tem grande avivamento.